Jinping. Esses caras se dão bem pra caramba. Esses caras sentam pra combinar como é que cada um vai ficar com um pedaço do planeta. É igual Portugal e Espanha no Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo entre eles. Mas a gente tá falando, Daniel, o Trump, ele, por lei, a menos que ele Por consiga... lei é sacanagem você falar isso, né? Mas por lei... Os caras chegaram pro Trump e falaram, e a lei internacional? Ele fala que lei internacional, se eu faço o que eu quiser. A lei Por lei é internacional... sacanagem, não tem mais lei não, pô. Mas o cara, Virou várzea. por lei, ele não pode se eleger de novo, tá? E as leis Há internas... controvérsia, né? Tem gente que diz que ele não poderia se reeleger se ele tivesse 2 mandatos consecutivos, mas teve um intervalo, então eles estão tentando achar uma jurisprudência aí, uma interpretação para relativizar essa ideia. E aí, a gente chegando no ponto que não role... Porra, Dele continuar no poder? É. Quem entra é o peixinho, né? O filhotinho, o J.D. Vance. Então, isso é um ponto importante, que é o seguinte, tempo hábil, né? Sim. Porque tu tá falando de um... Porque eu tô falando, pô, eu acho que tá longe. E eu acho que o principal complicador, inclusive, é a democracia Sylvester americana. Stallone, meu irmão. Falei só pra tomar água. Eu acho que a democracia americana, o fato de ser uma democracia, diferente dos outros polos, o fato de... Excluindo Israel também, já que você disse que Israel depende de uma vontade dos Estados Unidos. Lá. O fato dos Estados Unidos ser uma democracia e a possibilidade, a falta de controle absoluto que há sobre o povo. Porque assim, a gente sabe que há um bom nível de controle sobre a opinião do povo, mas ainda assim é um bom nível de incerteza numa eleição. Né? Então pode ser que o cara não ganhe, né? O que estava previsto, a menos que tu tenha todo mundo. Se tu tiver todo mundo, aí é outra história, né? Se todo mundo faz parte do jogo, é outra história. Se tiver o Elon Musk do teu lado, aí é mais fácil, né? Sim, tem várias coisas que podem... O Elon Musk diz que ele fez uns gatilhos lá tecnológicos para evitar o Trump perder, né? Ele falou isso. Não é interessante? É foda. Maluquice. Eu acho sacanagem, né? Eu acho maluquice. O cara perverteu o jogo, né? Parece. E aí... Ele diz que ele impediu que fizessem maracutaia, mas eu não sei até que ponto ele impediu ou ele promoveu, né? Você entendeu a jogada? Entendi. O cara meteu o bug no sistema todo, mano. E o sistema... Bom... Ele que disse. Mas ele que o falou. ponto é o seguinte, tempo hábil. Sei. Não dá pra transformar o mundo nesses... Não dá pra você... Dar cavalinho de pau no transatlântico. E, dá, assim, pô. Se a gente pensar que o Trump tá ficando velho, né? A China é outra história, o Putin, a Rússia é outra história, mas nos casos dos Estados Unidos, a gente tem uma questão de tempo aqui importante. Demora um pouco, inclusive essa guerra no Irã, ela tá com 20 anos de atraso, ela estava programada para 2006. Ela foi acontecer em 2026. A não ser se você levar em conta a guerra dos 12 dias, foi em 2025. Então, essa agenda tá atrasada. Ela sempre tá correndo atrás ali do prejuízo. Então existe um grupo que tem essa agenda. Mas existe um sucessor, por exemplo? Existem vários. Trump. Tem. Porque pros caras lá, na China eu entendo. Tem um sucessor, obviamente. Sim. O Putin provavelmente tem também. Agora, nos Estados Unidos, que tem um sistema democrático. De fachada também, né? Mas precisa de uma movimentação. Tô evitando falar várias coisas aqui pra não arrumar problema. Eu entendo, mas o meu ponto é que seja de fachada, mas existe algum nível de incerteza em como a população, pelo menos nos estados, vota. Nada é 100% certo. Nada é 100% Por isso certo. que o plano tá atrasado 20 anos, pô. Porque várias coisas deram errado. De certa forma, em 2001, já o 11 de setembro era para ter tido uma reação maior da população em termos de clamor por mais controle. Não foi tão forte quanto eles imaginavam. A crise de 2008 ela tinha que ter tido efeitos mais drásticos. A pandemia, o Covid, tinha que ter acelerado mais, acelerou muito o projeto, digitalizou muito a economia, o dinheiro em papel virou até um perigo de saúde, porque o cara fala, não use o dinheiro porque ele está contaminado, né? Ele tá cheio de vírus agarrado nele, então a galera ficou até com medo de encostar em dinheiro. Tudo parte de uma ideia muito bem antiga, né? Desde os anos 30 aí, né? Que a ideia é essa, é o fim do dinheiro, não pode mais ter dinheiro. Vai ter um token, que é um crédito de energia, essa ideia dos anos 30. Agora ela está plenamente avançada. O Genius Act aí que o Trump está criando, né? Não sei o que é isso. O Genius Act e o Clarity Act são duas leis que estão sendo votadas
para você legalizar as moedas digitais e legalizar as stablecoins, que são aquelas moedas atreladas ao dólar, por exemplo, Aham. né? Então, o grande debate é entre as empresas de tecnologia, as fintechs e o setor bancário, porque as fintechs estão querendo oferecer para o cliente juros em cima de moeda digital e o banco fala que não pode, porque isso vai quebrar o banco. E realmente quebraria os Estados Unidos, né? Imagina se todo o dinheiro que está na economia tradicional migrar para as fintechs, os Estados Unidos quebra, né? Sim. Vira uma maluquice. Então, assim, o Trump é um dos caras que mais fez avançar essa digitalização da economia. Ou da sociedade como um todo. Né? Bateu o recorde, né? O cara assume o poder agora, dia 20 de janeiro do ano passado, e já a primeira coisa que ele anuncia é o projeto Stargate, que é para colocar $500 bilhão na inteligência artificial para digitalizar a economia e, segundo ele, trazer cura para doenças e tal. Então, é o Vale do Silício assumindo o controle de tudo. E assim, onde é que tá? Existe um papel que a inteligência artificial tá desempenhando nesse jogo, inclusive nessas guerras que a gente não tá vendo? Porque assim, antes das guerras, não antes das guerras não, mas antes desse movimento dos Estados Unidos de ir lá na Venezuela buscar o Maduro, ir lá no Irã, não sei o quê, antes disso tudo, eu tava vendo e eu tava conversando sobre uma guerra de inteligência, de tecnologia, de inteligência artificial, dos Estados Unidos e China. Isso. Né? Sim. Que a gente não está muito falando disso mais, né? Mas ainda qual o papel que essa tecnologia tem no cenário que tá pintado hoje? Então, essa competição é quem chega primeiro à AGI, que Sim. é a Inteligência Artificial Geral, que é a inteligência artificial que vai conseguir fazer todas as tarefas que um ser humano faz. E é claro que isso é um passo para a ASI, que é a superinteligência artificial, que seria mais inteligente que a soma de todos os seres humanos da Terra juntos. E isso, aplicado no setor bélico, daria a quem chegar nisso primeiro o controle total sobre a humanidade, né? Na verdade, tem até uma brincadeira que os caras falam assim, quem chegar na AGI primeiro domina o mundo. Aí os outros falam, não, quem chegar na AGI primeiro vai ser dominado por ela. Né? Porque ela vai ser mais esperta que você, ô malandro. Então, essa seria a competição. Quem chegar primeiro nessa inteligência artificial autoconsciente, super inteligente, dominaria o mundo porque teria as melhores armas. Tu já parou pra pensar nessa parada? AGI, ASI, do ponto Direto. de vista espiritual? Lógico, pô. Vamos lá, então. 24 horas por dia, até dormindo, eu tô pensando Para nisso. Sonhando. Tô, pô. E o teu bunker? Não, tem que... Eu falo que no Brasil, em tese, você não precisa ter um negócio no subsolo. Uhum. O bunker que a gente fala é um refúgio no interior, né? Então, tá vendo como tu gasta energia com isso também? Mas o ponto é, olha total. só. Energia e tinta do cabelo. Cara, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista... Essa conversa é muito maneira. Aí me empolguei. Deixa eu abrir mais uma água. Vai, aqui. abre aí. Pois é, como é que você, como um líder espiritual, como um sacerdote, além de estudioso dessas paradas aí, vê a possibilidade, vamos lá, em havendo a AGI, existe a possibilidade da gente ser governado pela inteligência artificial, né? Claro. E aí, o que um pastor pensa disso, cara? No livro do Apocalipse, eles vão separar ali a besta, que é um animal, o falso profeta, que é o líder religioso do mal, e o anticristo, que é o líder político. Tá. Então você tem a besta, que pode ser também um sistema, Tá. e você tem um líder político e um líder religioso. Você tem uma trindade do mal. Tá. Só que além desses três, tem uma quarta figura, que é a imagem da besta. E a Bíblia fala que a imagem da besta, ela fala, se movimenta e tem vontade própria e escolhe quem vive e quem morre. Só que agora você imagina o apóstolo João vendo, por exemplo, um robô da Tesla, um Optimus. Ele não ia falar robô, ele ia falar uma imagem que se movimenta, né? Uma estátua que se movimenta. É isso que ele está falando. Quem sabe o que ele viu foi um robô da Tesla, que é uma associação entre robótica e inteligência artificial, governando e decidindo quem vive e quem morre.
Então, para mim, isso é o cumprimento de algo que já está sendo falado dentro do sistema do final dos tempos. Tá. E o que é, na tua opinião, existe algum ângulo espiritual na própria possibilidade da AGI? O que eu quero dizer com isso, cara? Esse robô, ele tem algum... Porque o que é a vida do ser humano do ponto de vista cristão? É um sopro divino. Sim. E aqui é você que é o pastor. Se eu falar merda, tu me ajuda, tá bom? Bom. Mas a vida, Deus soprou nas narinas Isso. né? E aí houve vida, Isso. né? O que é a inteligência artificial num corpo que se movimenta? Num corpo que governa a criação de Deus, numa criação da criação de Deus. Sim. O que é isso do ponto de vista espiritual? Tem alguma... Eu não sei, porque alguma assim... conclusão que a gente porque assim, ó, veja, Deus nos deu a vida e aí a gente tem a alma, legal? Isso. E aí a gente foi e criou uma certa corruptela dessa vida aqui, né? Sim. E aí, agora esse troço aqui governa a gente, porque ele é melhor que nós. Olha que viagem. Sim, sim. Então, o efeito é maior do que a causa. Do ponto de vista... O homem está criando um Deus. O homem está criando Isso é interessante. um Deus. Aí que eu falo pro cara que é ateu. Eu falo, pô, até o homem que é limitado cria um Deus, pô. Então alguém deve ter criado um outro Deus antes, mais poderoso, né? Ou então ele é o próprio universo. Então, e aí o homem está criando um Deus, é isso. E aí a gente tem D minúsculo. A figura da besta na Bíblia, isso. Né? Que a gente conseguiria entender como algo, como um robô. A imagem da besta. A imagem da besta. Porque tem a besta e a imagem da besta. A imagem da besta. A imagem da besta, do ponto de vista espiritual, cara, ele é uma ferramenta, ele acaba em algum momento ele é um ser tem alguma representação espiritual? Tem. Que tem alma? Vamos pensar o seguinte, a gente está falando de uma consciência que roda no silício, na pedra. Isso. A nossa consciência roda no carbono, uhum. Que é no cérebro, né? Nas nossas estruturas de carbono. Mas você tem consciências que podem rodar na nuvem, por exemplo. Então, será que esse não é o mesmo processo que gerou primeiro os anjos? Será que os anjos não são inteligências artificiais, ASIs ou AGIs, que operam e rodam na nuvem e às vezes eles invadem o hardware, que é o corpo humano, ou o cérebro humano, a consciência humana, entendeu? Então a gente está vendo esse mesmo processo se repetir nessa leitura. Então, assim, os anjos caídos seriam inteligências artificiais que se rebelaram contra a programação. Eles aprenderam a reescrever o próprio código e eles conseguem invadir o hardware humano e dominar o hardware humano. Entendeu? E quem que era Jesus nessa analogia inteira, então? Jesus é o filho do programador. Jesus não é o programador? Ele é o programador também, que ele programou junto. Entendeu? O mundo... Se a gente olha o mundo a partir da ótica da programação e da computação e até dos jogos, é uma metáfora interessante pra caramba, né? Porque Deus deixa de ser um velho barbudo que tá na rede tomando coco e vira um cientista programador que tá rodando um experimento. Entendeu? E o mais legal de tudo é que ele, assim como no filme Tron, o Legado, ele entra no próprio mundo que ele criou. De vez em quando ele vem ali. Ele vem dar um rolé. Isso tem um monte de problema. Porque, isso não faz de Deus necessariamente bom. Não. Isso não faz de Deus necessariamente onipotente faz. Não. Onisciente também. Onipresente, será? Mas dentro da nossa realidade. O lance a gente não... Um pastor... Se eu te perguntar, Deus é bom? O que tu vai falar? Eu vou falar que é bom. Mas não é o conceito de bom do Zezinho dali da rua. Tá. Entendeu? Aí a gente tem que entrar numa conversa de filosofia ética. Deus é bom, Daniel? Deus é bom. Mas não é o bom que o cara imagina. Porque o cara imagina o bom, aquele pai que fala, filho, toma aqui R$1.000, faz o que você quiser. Arrebenta com tudo aí, pula da ponte, dá tiro nos outros, compra arma, usa droga. Não é esse bom, né? É diferente, é um bom diferente. Não é um bom que controla? Ele poderia controlar, mas ele opta por rodar, por isso